Galerinha, e aí, como vocês estão? E eu aqui com essa saudade que só aumenta, com essa vontade de ter aula presencial logo, e aí a gente tem mais um período aí de reclusão. Mas, continuando nossa rotina, de toda segunda-feira termos um tema, hoje eu venho falar de educação financeira. Importantíssimo falar sobre isso, ainda mais com a questão que a gente vem a algumas aulas falando sobre educação, mas não só isso, quanto é importante falar de educação financeira hoje, situação econômica brasileira, né, com a vinda dessa pandemia, como isso vem mexendo com as estruturas do nosso país, né? Em questão de inadimplências, dívidas, enfim. Então, hoje é um tema estilo Enem, né? Que trata sobre a importância da educação financeira na vida do cidadão. As palavras-chave são importância, educação financeira e cidadão, certo? Sabendo que é uma proposta estilo Enem, precisa de uma proposta de intervenção lá no fim da sua redação, na conclusão somente, tá? Então, a gente vai se aprofundar um pouco hoje, teremos nossa aula ao vivo logo mais. E eu quero que vocês prestem muita atenção no que tange o assunto educação financeira, quando isso deve acontecer, quais são os desafios dessa educação financeira no Brasil hoje, por que ela é importante, tá bem? Começar com a leitura dos textos motivadores. Então, texto número 1, cerca de 62,6 milhões de brasileiros fecharam 2018 com o nome sujo, né? Diz SPC. Então, cerca de 62,6 milhões de brasileiros terminaram 2018 com alguma conta atrasada e com o CPF negativo, o que representa 41% da população adulta do país. Em 2017, 60,2 milhões de brasileiros. As estimativas são do Serviço de Proteção de Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas da CNDL, e foram divulgados na terça, né, de 2019, dia 15. Essa estimativa parte dos dados do SPC, mas é aplicada uma metodologia para calcular a situação que represente toda a população brasileira. Mesmo com a lenta recuperação econômica, as famílias ainda enfrentam dificuldades para honrar seus compromissos em dia, disse o presidente da CNDL, José César da Costa. O brasileiro, mesmo diante da crise recente, ainda não aprendeu a gerenciar melhor as finanças. A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawait, acho que é assim, afirma que as notícias para 2019 tendem a melhorar, né? E o processo de recuperação econômica deve acelerar. Então, vocês percebem que esse texto ele é de 2019, logo de janeiro de 2019. Hoje a gente vivencia um período atípico, né? Um período de recessão na nossa economia, um período seríssimo, né, para o nosso país, e o quanto a falta de educação financeira, né, da nossa população interfere, né, nesse período, o quanto nós, por não termos uma educação financeira desde nossa base, estamos sofrendo muito mais com a crise financeira que nos alocou aí esse ano de 2020 é, com o Covid. Então, muitas famílias hoje não tinham e não têm uma renda não, não tem uma poupança que consiga se manter nesse período de recessão e sem trabalho. Muitas famílias hoje estão com dificuldades financeiras porque tinham dinheiro suficiente para viver mais 15 dias, porque não tiveram, desde o início, um dos motivos, uma educação financeira de conter aí uma porcentagem do seu dinheiro mensal para qualquer dano, né?
Não só isso, né? Nós temos uma população hoje que é uma população pobre, população que parcela dela é desempregada ou vive em subempregos, então todo o dinheiro que recebe era um dinheiro que já direcionava para a sobrevivência, né? Vamos continuar. O texto 2, ele vai falar sobre as inadimplências e as faixas etárias. São inadimplências quando você deixa de pagar, né, contas. E aí você está devendo. Então, quando eu falo de inadimplência, tem a faixa etária, né, de 18 a 24 anos, tem o menor índice de inadimplência em 2018, né? Reduziu antes, a gente tinha mais jovens inadimplentes, e hoje a gente tem uma redução nessa quantidade de jovens inadimplentes. Talvez nesse ano, que passou-se a discutir um pouco mais sobre economia, né, em todas as esferas. E a maior taxa de inadimplência ela está entre os idosos de 65 a 84 anos. Então, esses idosos são os que mais deixam de pagar contas. Um total de inadimplência, né, um dado que foi também colocado em 2019, total de 4,41% de inadimplência, certo? Texto 3. Esse texto 3 ele é um pouco longo, assinalei algumas questões importantes. Aprender educação financeira em sala de aula pode gerar bons resultados para toda a vida ou para a vida toda. A partir do início de 2020, então a partir deste ano, toda a escola brasileira terá de tratar de educação financeira na educação infantil e no ensino fundamental. O debate deve ser conduzido de forma transversal na escola, isto é, envolvendo disciplinas para além da matemática, então, para geografia, para história, enfim, física, né? Caso tenha sucesso, a novidade tem potencial para alterar um cenário alarmante. Estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de 2015 mostra que mais da metade dos jovens brasileiros de 15 anos não tem conhecimento básico sobre como lidar com o seu dinheiro cotidianamente. De 15 países analisados, o Brasil fica em último lugar sobre ter conhecimento básico, né? Jovens brasileiros chegam à fase adulta com grande risco de ficarem inadimplentes. Segundo especialistas, quebrar esse ciclo é possível e uma das estratégias é trabalhar a educação financeira em escolas, para que o hábito de cuidar do próprio dinheiro seja incorporado pelo resto da vida. A intervenção em crianças muda um comportamento geracional. É como a educação ambiental, o quanto mais cedo for introduzida, maior será o retorno, porque as crianças serão formadas com essa consciência. Diz Ana Leone, superintendente da Educação Financeira e Associação Brasileira das Entidades do Mercado. Continuando, mesmo texto. Financeiro e de capitais, né? Em 2010, o governo federal implementou a Estratégia Nacional de Educação Financeira, NEF, uma política pública para fomentar o ensino da educação financeira. Ao analisar um projeto piloto em escolas brasileiras, o Banco Mundial constatou que os alunos tinham se tornado mais conscientes em relação às próprias finanças. Com a incorporação da educação financeira em sala de aula, após a inclusão do tema na Base Nacional Curricular, né, Comum Curricular, que é a BNCC, pais devem observar se os filhos estão discutindo dinheiro na rotina escolar. Trabalhar o assunto não é só falar de porcentagem. Passa por reavaliar o valor do dinheiro, planejar o orçamento e discutir empreendedorismo, previdência social e sistema financeiro. O tema não precisa ser ensinado em uma disciplina específica, pode ser trabalhado com projetos, inclusive com matérias de história e sociologia. Então, o que é importante você entender? Que a partir de 2020, ou deste ano, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela colocou como obrigatório a inserção do conteúdo de educação financeira nas escolas,
seja dentro das aulas de matemática, seja por meio de projetos, seja por meio de outras aulas como história e sociologia. Só que também é importante a gente discutir, né, a gente vai se aprofundar, que não é só função da escola trazer isso, trazer esse tipo de ensino, né? Dentro de casa é função de todas as instituições educacionais, família e escola, digamos assim, ensinar a criança, no caso, se for família, filho, se for a escola, o aluno, a lidar com dinheiro. Então, desde a ideia de mesada, de cofrinhos, né? Para que ela desenvolva uma capacidade, uma consciência em relação às suas próprias finanças. Só que a falta desse ensino, digamos assim, pela família e pela escola, é prejudicial a essa criança, ao ponto que gera a ele a não valorização do dinheiro, o quanto se trabalha para ganhar um dinheiro, e mais do que isso, ter objetivos que precisam de dinheiro, então o que eu preciso fazer para tê-lo, né? Planejamento, né? E o texto 4, eu venho falar porque a educação financeira é tão importante. É essencial aprender sobre o assunto desde jovem. Então, se você tem educação financeira, dinheiro é a solução, né? Eu tenho mais consciência daquilo que eu estou gastando, eu sou mais organizado com as minhas contas e aprendo a investir, né? Então, até a ideia de empreendedorismo passa a ser discutido aqui. Se você não tem educação financeira, o dinheiro ele passa a ser um problema, você gasta sem pensar, né? Menos organização e não investe, não sabe como investir e empreender. A gente vai começar as nossas discussões pautadas no cenário de educação não, de sociedade. A sociedade em que a gente vive hoje, ela é uma sociedade capitalista, é uma sociedade capitalista de consumo. E aí a gente precisa entender que quando nós nos inserimos nessa sociedade, desde criança nós estamos inseridos nessa sociedade, passamos a ter pequenas consciências dessa ideia de consumo desde a infância, né? Se eu tenho uma sociedade que estimula o consumo o tempo inteiro, e a gente já falou sobre isso, eu preciso, então, entender o valor do dinheiro, porque é por meio dele que eu vou fazer, né, as compras, né? Vou comprar. Então, pensando nisso, que a BNCC, então, a partir deste ano, colocou como obrigatório que todas as escolas, né, tivessem um ensino de educação financeira. A Adriana Pagan, que é responsável pelo currículo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, ela diz: a educação financeira é um dos temas a serem desenvolvidos dentro do competente curricular matemática, podendo ser abordado desde o início dos anos iniciais, da etapa do fundamental, perpassando por todos os anos até o ensino médio. A gente entende hoje, claro que a gente tem um mundo diferente com o Covid, a maneira de ensino é diferente, né? A gente está tendo muitas aulas à distância, via remoto, e a gente entende hoje a dificuldade, então, de se cumprir essa norma da BNCC, de haver a obrigatoriedade de um ensino, de uma educação financeira, porque muita coisa nos pegou de surpresa. Mas ainda assim, desde o início do ano, antes mesmo do Covid vir como um problema, nós ainda não tínhamos iniciado obrigatoriamente esse tipo de educação financeira, né? Então, quem vai fiscalizar que essa educação, mesmo sendo obrigatoriedade da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, quem vai fiscalizar que isso está acontecendo? Se nem os próprios pais estão ali presentes para essa fiscalização, ou sequer entendem, ou sequer têm educação financeira, os próprios pais, como eles cobram da escola isso?
Como o pai, ele é um instrumento e a mãe é um instrumento importante para desenvolver esse tipo de conhecimento no dia a dia da criança. Então, é obrigatoriedade hoje de todas as escolas desenvolverem a educação financeira, mas ainda isso está muito aquém de acontecer, né? Por que a educação financeira desde a infância é tão importante? Então, eu falo de melhorar a relação com o dinheiro desde a infância, auxiliar a controlar os ganhos e gastos racionalmente, planejar quanto ao futuro, né, os seus objetivos, e entender suas ações no cotidiano, como elas impactam o seu orçamento em curto, médio e longo prazo. Então, eu tenho a voz da Adriana Pagani, novamente, tratando tanto no competente matemático quanto nas eletivas. O objetivo é ensinar conceitos de educação financeira que se apliquem à realidade do estudante e ajudá-lo a planejar suas ações, ressignificando a matemática para a vida do estudante, ilustrando com situações cotidianas em que a educação financeira se aplica, conscientizando os estudantes quanto ao consumo consciente e conseguir separar a percepção de necessidade do desejo sobre os objetos numa realidade consumista. Olha o quanto isso é importante. Na aula passada, que a gente falou sobre ensino domiciliar, nós falamos que para se tornar conhecimento e não mera informação, aquilo precisa importar, né? Importar para mim aquilo que eu vou trazer para dentro, aquilo que eu importo. E aí, se me importa, eu passo. Para que isso me importe, isso precisa fazer parte do meu cotidiano. Então, a visão de que eu preciso desenvolver o conhecimento no aluno e não só oferecer informação. E esse conhecimento, ele vem a partir de inserir essa informação dentro do cotidiano do aluno. Então, sabendo que a gente vive numa realidade consumista, a educação financeira, ela é um instrumento para que eu incentive e ensine o consumo consciente, que vem tratar até daquilo que a gente já discutiu sobre influenciadores digitais, como consumir conscientemente. Então, qual é a real noção de necessidade e noção de desejo, né? Mas não só isso. Eu também preciso entender que o consumo consciente vem se tratar até da minha ideia de como escovar os dentes e fechar a torneira para poupar água para economizar, né? E é isso que a Cláudia Forte, né, que é a superintendente da Associação de Educação Financeira do Brasil, disse. Então, a educação brasileira busca a modificação do comportamento das pessoas, desde pequeninas, quando ensina a escovar os dentes e fechar a torneira para poupar água e economizar. Isso é preceito de educação financeira. Então, quanto eu economizo de água, não só para mim, mas para todos, quando eu estou tomando meu banho, enquanto a missa boa, eu desligo o chuveiro. O quanto eu economizo de água, sempre que eu apagar a luz ou não ligar a luz ou acender a luz, quando não há necessidade. Então, de água não, de luz, desculpa. Então, toda essa noção eu preciso desenvolver na criança, olha, desde a infância. Então, nesse indivíduo desde a infância. E falar de escovar os dentes é conscientizar o consumo dessa água para um bem de meio ambiente, para um bem de comunidade, mas também ter noção do quanto se gasta, né, nesse processo, na redução de custos, a importância então de, se possível, ter casas em que pensem em maneiras de se reciclar, de redirecionar água, reutilizar água, ou de fazer uso da energia solar, certo? Quanto isso economicamente é mais viável para sua conta de luz e não só para sua conta de luz, né? Para o resto do mundo em questão de meio ambiente. Então, é uma estrutura interdisciplinar falar de educação financeira. Porque eu não estou falando daquilo que afeta só a mim, mas daquilo que afeta o mercado, aquilo que afeta o meio ambiente. Falar de consumo consciente é falar na redução de alguns produtos que são produtos nocivos ao meio ambiente. Então, quando eu consumo
conscientemente, eu passo a consumir menos e a prejudicar menos o meio ambiente, percebe? Então há interdisciplinariedade nessas discussões. Eu trouxe para vocês como organizar o seu texto, né, de uma maneira mais objetiva, né, que eu não fiz nas últimas aulas, mas eu acho que dá para a gente trabalhar aqui para conseguir orientá-los de uma maneira mais clara. Mas, ó, isso é um exemplo, tá bem? Eu quero que vocês entendam que os caminhos que vocês decidirem traçar são caminhos próprios. Mas eu trouxe porque eu percebo que há uma certa dificuldade de entender elementos obrigatórios de introdução, conclusão e desenvolvimento. Então, eu trouxe uma possível, obviamente você não vai utilizar, né, a mesma, introdução para essa discussão. Então, se eu estou falando sobre a importância, né, da educação brasileira, financeira, né, na família, no cidadão ali, no que é tocante ao cidadão, eu preciso pensar em tratar de contextualizar esse tema, mostrar a problematização desse tema e ter a minha tese. Então, eu deixei bem em evidência que está em vermelho é a contextualização, o que está em azul é o problema, e a tese é o que está em roxo, cinza, tá? Vamos lá. No Brasil, a educação financeira não acontece e a família e a escola negligenciam essa prática. Então, eu estou iniciando o meu texto, dizendo que a família e a escola, que são instituições educacionais, negligenciam essa prática. A negligência no tocante à educação financeira predispõe pessoas endividadas e irresponsáveis em relação às finanças. Então, essa negligência vai tendenciar que as pessoas se tornem endividadas, sejam irresponsáveis em relação às suas finanças. Essa realidade precisa ser alterada, pois os cidadãos estão inseridos em uma sociedade de consumo, logo a educação financeira precisa ser uma prática constante, mesmo que seja um desafio para essas instituições educacionais. Que instituições educacionais eu estou falando? Da escola e da família. Então, eu posso falar no primeiro parágrafo do desafio para a família e no outro parágrafo do desafio para a escola. Como isso é um desafio? Porque elas negligenciam. Eu posso falar em cada um dos em um parágrafo como é um desafio para as duas estruturas e quais as consequências desse negligenciamento, tá? Então, aqui eu tenho uma introdução, que é uma introdução possível para o seu texto. Com contextualização do tema, eu trouxe. Percebam que eu não trouxe nenhum dado histórico. Eu só comecei contextualizando que tema é esse, levantei a problematização e trouxe a minha tese. E aí, quando eu falo, olha, ela é importante, por quê? Caso eu não a tenha, eu tendencio que as pessoas se tornem endividadas e não sejam responsáveis por suas relações financeiras. Sabendo que a gente vive numa sociedade de consumo, eu preciso falar, discutir educação financeira constantemente. Mesmo que isso seja um desafio para as instituições educacionais, para a escola e para a família. No desenvolvimento 1, a minha primeira possibilidade, então a gente entende que o desenvolvimento ele é regido por um tópico frasal, TP, que eu coloco aqui. Você escolhe, pode ser um dado, pode ser uma afirmação, uma negação, uma retomada histórica, um conceito, enfim. A problematização, a informação e a retomada, a problematização do tema. Então, aí eu deixei aqui, ó. No desenvolvimento 1, eu preciso elaborar no tópico frasal, da maneira que você decidir. E o assunto, a família não insere no cotidiano da criança a educação financeira. E aí eu vou falar, olha, ela não discute questões como economizar água em casa, energia, quanto isso sai mais em conta, a mesada que ela recebe,
mensalmente, o cofrinho, o dinheiro que ela ganha, ajudar a planejar, junta esse dinheiro para talvez você comprar aquilo outro, né? E aí eu vou trazer uma informação, dado, e vou retomar essa problematização. No D2 eu tenho o tópico frasal, eu tenho o assunto 2, aí que eu falo de escola. Ela não insere ainda de modo efetivo a educação financeira, porque ainda, e de modo efetivo, porque apesar da BNCC ela estar ali dentro para ajudá-lo a colocar isso como obrigatoriedade, isso ainda não é realidade para todas as escolas. E aí eu trago uma informação e a retomada da problematização do tema. Essa é uma possibilidade de desenvolvimento. Existe uma outra possibilidade de desenvolvimento, que é, no desenvolvimento 1, eu trago um tópico frasal, e o assunto eu falo de escola e família, não insere no cotidiano da criança a educação financeira. Então, os dois, as instituições educacionais também, trago uma informação e a retomada dessa problematização. E no D2, tópico frasal e o assunto das consequências da ausência desse tipo de educação. Então, eu tenho indivíduos incapazes de poupar, irresponsáveis pelas finanças, perdemos potenciais empreendedores, porque a partir do momento que eu conscientizo, a partir do momento que eu gero esse tipo de conhecimento no aluno, eu posso desenvolver indivíduos capazes de investir, capazes de superar crises como a gente vem superando. Então, eu não tenho dúvida que se a gente tivesse muito antes uma educação financeira, muitas famílias hoje não estariam passando por tanto desespero financeiro quanto vem acontecendo com o Covid. Eu não tenho dúvida disso. Então, aquele dinheiro que poderia ser guardado e que foi gasto com uma coisa que não era tão importante, né? O que é importante, o que importa realmente e o que é só um desejo, tá certo? Estabelecer esse tipo de consciência. Né? Então, se nós não tivermos esse tipo de consciência, nós dificilmente teremos capacidade de seguir uma crise financeira. E olha, o que os economistas propõem, né, que cada família tenha dinheiro suficiente, capaz de se manter por 6 meses. Isso é muito fora do comum. Só pelos dados que a gente já discutiu, né? Então, é óbvio que isso é uma mentira. Por vários motivos, né? Aqui no Brasil, nós temos uma cultura de crédito, né? De parcelamento gigantesca, o que nem sempre ocorre em outros países. Então, não, vou passar no crédito, ou eu vou parcelar isso, e aí você parcela em sei lá quantas mil vezes, né? Em sei lá quantos anos você está parcelando isso, uma cultura de financiamento com juros altíssimos, então você está sempre endividado. E aí, essa cultura, né, esse mercado, já que eu tenho um mercado que te estimula o consumo de todas as maneiras, até facilitando a compra por meio dessas parcelas, há uma ilusão de que você é capaz de comprar esse produto realmente, mas você não é. Porque eu não tenho educação financeira de discernir sobre aquilo que eu tenho capacidade financeira de adquirir e aquilo que eu não tenho. Tá certo? Então, quais são essas consequências, né? Eu posso estar perdendo potenciais empreendedores, eu posso, dentro de uma crise, falir minha família, minha instituição familiar ali dentro, tá bem? E aí, na conclusão, eu preciso evidenciar a pertinência da educação financeira para os cidadãos. A família e a escola, elas devem alinhar em um trabalho interdisciplinar a educação financeira, de modo que a insira no cotidiano do indivíduo desde a primeira infância. Então, dar com mesadas, cofrinho, gastos individuais e muitos outros pontos, né? A fim de trazer e desenvolver cidadãos capazes, em uma sociedade capitalista de consumo, de lidar com o seu próprio dinheiro. E no fim, eu deixei alguns vídeos e sites, né?
Eu acho que esse vídeo, um desses dois últimos vídeos aqui, eu não tenho certeza qual deles, ele vai tratar especificamente sobre como ensinar educação financeira em casa. Muito bacana, é um canal, tá certo? Bem bacana. Então, o que eu quero que vocês entendam? Você pode se aprofundar em questão de lógica de mercado, mercado que aliena, induz o indivíduo ao consumo, facilitando a compra, e uma sociedade alienada, que não conhece, não é educada financeiramente, é uma sociedade que está sempre endividada, tá certo? E você tem aí muitos e muitos caminhos que você pode seguir, tá? A gente vai ter uma aula logo mais, com mais profundidade, mais discussão sobre esse tema, para vocês tirarem dúvidas. Mas eu acho que essas orientações ficam mais fáceis para vocês aqui, tá bem? Então, olhem essa introdução, esses dois caminhos de desenvolvimento possíveis e essa conclusão. Gabi, eu poderia trazer coisas que você não trouxe? É claro que você pode. Você pode falar, então, sobre a não facilitação do crédito, você pode falar sobre regulamentação, como regular o consumo consciente nas esferas midiáticas e não só a escola. Mas aí você precisa discutir isso durante seu texto e não só na conclusão, tá bom? Um beijo, meus amores, e já nos encontramos. Até mais.